Olá, doutores, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou falar de um assunto que eu já prometi já há algum tempo fazer esse vídeo, mas finalmente estamos fazendo. Eu coloquei algumas perguntas sobre ele e vou responder tudo que a gente precisa saber sobre esse investimento que é extremamente seguro, na verdade, o investimento mais seguro que tem no país e ainda rende mais do que a poupança. Vamos falar do que hoje? Tesouro direto. Então vamos começar. Primeiro, o que é tesouro direto? Tesouro direto nada mais é do que uma forma como pessoas físicas como eu, você, podemos investir em dívidas do governo. O governo, sim, emite títulos de dívida e coloca esses títulos à disposição de investidores, de pessoas que queiram pagar, dar dinheiro literalmente para o governo, e em troca o governo vai te ressarcir esse dinheiro, vai te devolver esse dinheiro com mais uma taxa que a gente vai ver como funcionam essas taxas de acordo com cada tipo de tesouro. Sim, tem mais de um tipo de tesouro. Então, sobre as perguntas. Primeiro, né? É mais seguro que a poupança? Sim, gente, é mais seguro que a poupança. A poupança, ela é vinculada a algum banco. Então, ela tem a segurança e a garantia do banco. Por exemplo, a Caixa Econômica, o Santander, Banco do Brasil, o banco que você tiver a poupança. É, Se o banco falir, na poupança ainda vão te assegurar até R$ 250 mil. Essa garantia não é nem do próprio banco, mas sim do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma instituição privada que serve justamente para garantir os títulos, principalmente títulos de bancos. Ele garante até R$ 250 mil por instituição financeira. Então, tudo que você tiver em um banco, por exemplo, no Santander, tudo que você tem até R$ 250 mil no Santander, e ele te garante até R$ 1 milhão, contando 250 mil em cada banco. Ou seja, você poderia ter até 4 bancos ou instituições financeiras que você tem investimento, até o limite de R$ 1 milhão, ele te garantiria ressarcir o prejuízo. Bom, então, a segurança da poupança é de acordo com o FGC e com o banco em si de não quebrar. Agora, qual que é a segurança do Tesouro Nacional, do Tesouro Direto? É justamente a segurança do Tesouro Nacional, ou seja, do governo federal. Na pior das hipóteses, se o país estiver quebrado, simplesmente o governo vai emitir mais moeda e vai te pagar de alguma forma. Mas quando chegar a esse ponto, significa que o resto tudo já está quebrado, os bancos, as empresas, enfim. Então, a maior segurança no Brasil para você ter disponível é hoje em Tesouro Direto e vai continuar sendo porque é do próprio governo. Existem títulos mais seguros? Existem, fora do país. Por exemplo, as versões do Tesouro Direto lá dos Estados Unidos, T-bonds, enfim, outros títulos do governo dos Estados Unidos. Porque, claro, o governo dos Estados Unidos tem muito mais dinheiro que o nosso e tem uma perspectiva muito melhor que a nossa. Então, é mais seguro. Mas, mesmo assim, não tem problema algum você pensar em termos de segurança no Tesouro Direto. E a segunda coisa que me perguntam, rende realmente mais que a poupança? Bom, vamos lá. Poupança rende 70% da taxa Selic, a nossa taxa básica de juros. Quanto que rende isso? A Selic hoje, atualmente, está em 2% ao ano. Então, no ano inteiro, ela vai render 2%. 70% disso vai dar 1,4% ao ano. Isso é o que rende a poupança. Ela ainda rende mais uma taxa referencial, só que essa taxa referencial já é igual a zero desde 2017. Então, atualmente a poupança rende 1,4% ao ano. Agora, no Tesouro Direto, quanto que vai render? Depende do tesouro. Quais são os títulos disponíveis, né? Nós temos três tipos de títulos no Tesouro. Primeiro, o Tesouro pré-fixado. O que é isso? Como o próprio nome fala, já é uma taxa pré-acordada. Você já sabe desde o início quanto que você vai ganhar. Então, por exemplo, um Tesouro pré-fixado de 6%. Significa que ao ano ele vai te pagar 6% se você levar até o fim do título. Então, por exemplo, um título de tesouro pré-fixado até dezembro de 2023.
Se você levar esse título até dezembro de 2023, você pode ter certeza, você vai receber 6% ao ano até 2023. Beleza, esse é o pré-fixado. O outro é o Tesouro Selic. O que é o Tesouro Selic? Ele rende de acordo com a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros. Ele rende a Selic mais um pouquinho, um percentual assim bem discreto, que eu vou mostrar no próprio site para vocês verem, na prática. E a terceira, o Tesouro IPCA. O que o Tesouro IPCA funciona? Ele dá a taxa IPCA, lembra que é o índice de preços ao consumidor amplo, e ele reflete a nossa inflação. Então, ele vai dar a inflação, ou seja, o quanto que o dinheiro perde, né, de valor, quanto mais aumenta a inflação. Então, ele vai te dar a inflação para garantir que você não vai perder dinheiro, deixando lá, mais uma taxa extra, seja 3, 4, 5%, isso aí vai variando de acordo com como está a Selic durante o período. Então, vamos lá, tem esses 3 tipos. Aí a outra pergunta. Sobre liquidez. Como que funciona em termos de liquidez? O Tesouro, todos eles, seja qualquer um dos 3, ele tem uma liquidez diária. Como assim? Você consegue todos os dias, desde que dias úteis, então de segunda a sexta-feira, no período útil, no período comercial deles, que é de 9h30 até as 18 horas, você consegue tanto investir quanto sacar dinheiro, quanto resgatar dos 3 tesouros. Só que só em dias úteis e só nesse período de horário comercial. Bom, isso é extremamente importante porque o Tesouro Selic é uma das maiores formas utilizadas por todo mundo como reserva de emergência. Lembra o que é reserva de emergência? É aquele dinheiro que você tem que ter disponível para casos de urgência e emergência, enfim, que você, por exemplo, não vai conseguir trabalhar durante aquele período. Então, você se acidentou, Deus me livre, mas aconteceu algum problema de saúde ou na família, enfim, que te impossibilita de trabalhar, é uma reserva de dinheiro que você tem para, se você não puder trabalhar e não tiver ganho nenhum com isso, você continue tendo pelo menos um dinheiro para se sustentar durante aquele período. Então, é a soma dos seus gastos mensais totais. E aí, se você for CLT, lembra, 3 meses de gastos. Agora, se você não for CLT, ou seja, não tem direitos trabalhistas, enfim, não tem uma renda fixa mensal constante, aí você vai ter que ter pelo menos 6 meses de gasto. Beleza. Tesouro Selic é uma das formas mais utilizadas como reserva de emergência. Por quê? Porque dentre esses 3, ele é o único que você tem certeza que você não vai perder dinheiro na hora de resgatar. Como assim, Gustavo? Eu perco dinheiro na hora de resgatar os outros? Você pode perder se você não levar até o final do título. O que acontece? Vamos lá. Todos eles, na verdade, o IPCA e o pré-fixado, você tem necessariamente que levar até o final do título. Por quê? Você pode resgatar antes? Pode, só que você estará submetido a uma coisa que chama marcação a mercado. O que é isso, Gustavo? Marcação a mercado? Calma, tranquilo. Marcação a mercado é como se você, por exemplo, vamos pensar, você tem um apartamento ou uma casa, um apartamento. Ele custa atualmente, se você for vender seu apartamento, ele custa 200 mil reais. Vamos lá. E aí você resolve não vender. Você fala, não, tô bem com ele. E aí passa um ano, de repente você resolve, vou vender agora. De repente você encontra propostas aí de 250 mil reais. Então, peraí, em um ano, seu apartamento valorizou 50 mil reais. Ótimo. Mas aí você fala, não, vou deixar mais um pouco que eu não quero vender agora não. De repente você deixa mais um ano. E aí, por um acaso, nesse um ano depois, o Brasil está em crise, alguma coisa aconteceu, ninguém está com dinheiro, você quer vender o apartamento, você não encontra mais 250 mil, você vai encontrar, por exemplo, até menos do que a gente tinha encontrado antes, você vai encontrar 180 mil, porque não tem ninguém querendo comprar, e você quer vender, você vai ter que vender abaixo do preço. Isso funciona mais ou menos como se fosse a marcação a mercado. Claro, nas suas devidas proporções, por quê? Nos imóveis não costuma variar tanto o valor assim. Agora, os valores de títulos de investimentos financeiros, eles têm uma variação diária. Mas o que é mais interessante, você consegue acompanhar essa variação. Então, todos os dias no site do Tesouro, você vai conseguir ver o quanto que você está ganhando ou perdendo, teoricamente, se você fosse vender o título naquele dia. Então, por exemplo, se você pagou um determinado preço no título
Se você não for levar ele até o final, quando você for resgatar antes, ele pode estar valendo mais, inclusive você ganhar mais dinheiro do que você ganharia, ou menos, você perder dinheiro. Depende de como tiver o mercado, de como tiver a taxa Selic, das esperanças do sistema econômico e financeiro nacional, enfim, uma porção de coisas. Inclusive, em estratégias mais avançadas, tem pessoas que trabalham justamente com isso, em especular se vai subir, se vai descer, e comprar e vender títulos de longo prazo, sem o objetivo de carregar até o final, mas para poder justamente ganhar dinheiro especulando. Não aconselho isso enquanto você não tiver uma boa formação sólida do seu patrimônio, já tiver no mercado financeiro, tiver um entendimento de como é que funcionam as coisas. Tá bom? Bom, em relação à liquidez ainda, ele o tesouro, de maneira geral, ele tem uma liquidez de D+1. O que é isso? D é o dia em que você solicita o resgate daquele fundo. Então, naquele dia é o chamado D. +1 é mais um dia útil para o tesouro conseguir te pagar aquilo. Então, se, por exemplo, você solicitar na quinta-feira, você vai receber o dinheiro na quinta? Não, você vai receber na sexta, que é um dia útil. Se você solicitar na sexta, você vai receber só na segunda-feira. E lembra, ainda é em horário comercial. Então, por exemplo, se você solicitar, você quiser às 19 horas, na sexta-feira às 19 horas, na verdade você só vai conseguir de fato solicitar na segunda-feira e vai receber o dinheiro na terça. Então tem esse detalhe aí importante na hora, principalmente sobre o Tesouro Selic, para poder pensar como reserva de emergência. Por quê? Porque emergência não tem hora. Esse é um dos problemas que tem o Tesouro Selic como reserva de emergência. Por isso, muitas vezes usamos mesmo quem usa o Tesouro Selic usa uma outra alternativa. Uma boa alternativa são contas nos famosos bancos digitais, que, por exemplo, a Nubank, que é o mais famoso, mas no caso da Nubank, por exemplo, nem é um banco, é uma instituição de pagamentos. A gente pode entrar nessa discussão depois, mas eu já discuti sobre isso na primeira live. Bom, por que é uma boa alternativa? Porque no caso desses bancos digitais, eles funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Inclusive, você consegue até sacar dinheiro. Só que eles não são feitos para sacar dinheiro. Mas por quê? Porque você tem que ir no caixa 24 horas, que hoje em dia já nem é tão mais fácil de encontrar, e vai ter que pagar uma taxa de 6, 7 reais, mais ou menos, para conseguir sacar. Então, você só saca, claro, nas últimas alternativas. Mas em caso de urgência e emergência, isso não é nada. Então, você vai lá e saca. E consegue transferir, pagar, enfim, isso aí 24 horas, tranquilo, normal. Então, normalmente, por isso se associa, quando se investe no Tesouro, o Selic também se associa a alguma dessas. E essa é a única vez que você pode deixar algum dinheiro na poupança. Você não precisa deixar zerada a poupança, o que eu mesmo faço. Na poupança, eu deixo um valor que você consegue resgatar no caixa eletrônico. Como assim? Todo caixa eletrônico ele tem um limite, de acordo com o banco, de saque, seja R$1.000, R$1.500, é o máximo que você consegue sacar. E qual que é o objetivo de deixar algum dinheirinho assim na poupança? Porque, por exemplo, principalmente num banco grande, que nem a Caixa, Banco do Brasil, não que eles são bons, não são, mas eles estão bem distribuídos no Brasil. Então, se você for viajar para o interior, pegar a estrada, tal, viajar, e você não vai encontrar muitas opções, e de repente no interior, você às vezes não encontra nem possibilidade de passar cartão nos lugares, que é bem difícil hoje em dia, mas é possível. Então você consegue, vai ter uma agência do Banco do Brasil, vai ter uma agência da Caixa por perto para você sacar dinheiro. Então você consegue pelo menos sobreviver ali. E além disso, ainda tem a possibilidade de passar da sua conta digital para lá o valor e conseguir resgatar esse dinheiro. Bom, outra pergunta que me fizeram qualquer um desses pode ser usado como reserva de emergência? Não, só o Tesouro Selic, porque pela situação que eu falei. Os outros, eles sofrem marcação a mercado. Então, na hora que se você precisar de emergência para retirar o dinheiro, você não sabe se você vai retirar ganhando ou perdendo dinheiro. As duas possibilidades podem existir. Só que, lembrando, se você levar até o final, fique despreocupado. Se levar o título até o final, você vai receber na sua conta diretamente, você nem precisa pedir resgate, e o valor que foi acordado no início do título. Quando você adquiriu o título, o valor que foi combinado será pago, sem problema nenhum. Agora, antes, não. E no Tesouro Selic, existe a possibilidade de você perder dinheiro? Olha, isso é exceção da exceção, tá? Calma. Mas existe
Por exemplo, em setembro desse ano, só nesse mês de setembro desse ano teve essa possibilidade de um rendimento negativo, e assim como já teve, acho que a última vez em 2012. Mas não se apegue a exceções, se apegue à regra. Então, de maneira geral, ó, nunca você vai perder dinheiro no Tesouro Selic. Mas lembre-se, assim como na medicina nunca ou nunca não existe, no mundo financeiro às vezes também não existe. Então, vamos lá. A outra pergunta é: qual é o melhor? Essa pergunta é direto para tudo que me perguntam sobre qualquer coisa, me perguntam, qual que é o melhor? Qual que é o melhor? Pô, depende. Depende de quê? Depende do que você quer. Então, vamos lá. Eu não vou te deixar no vácuo, não. O pré-fixado, vamos lá, lembra que é o pré-fixado, o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA. O pré-fixado, ele é muito bacana porque você já sabe exatamente quanto você vai receber. Então, se é 6%, você sabe que você vai receber 6%. Se é 7%, é 7%. Não tem diferença. Qual que é o problema dele? O pré-fixado, como você já sabe que é uma taxa fixa, e se ele for principalmente de longo prazo, você está assumindo um risco grande. Qual que é o risco? Principalmente da taxa Selic, né, a nossa taxa básica de juros, subir. Hoje ela está baixa, está em 2, mas principalmente quando a economia não está tão bem, a taxa Selic vai lá para cima, tentando acompanhar o IPCA, a inflação, e aí, quanto mais a taxa Selic sobe, mais ela vai se aproximar ao valor do seu título pré-fixado, inclusive podendo ultrapassá-lo. Ou seja, você vai estar assumindo um risco num pré-fixado, desde lá anos atrás, sendo que você poderia não ter risco praticamente nenhum no Tesouro Selic, numa taxa semelhante ou às vezes até maior, entendeu? Então, por exemplo, no pré-fixado, se você está ganhando 7%, e se a Selic vai a 7%, por exemplo, seria muito melhor você estar investido lá no Tesouro Selic, que você pode resgatar a qualquer hora sem preocupar que vai perder dinheiro. Ou às vezes a Selic pode até subir, mas enfim, isso é meio imprevisível. O máximo que a gente tem são previsões que o Banco Central lançam no relatório Focus, e esse relatório mostra até 2023 o quanto que ele espera em termos de PCA, da Selic Meta, enfim, mas isso muda constantemente. Para vocês terem uma noção, o nosso IPCA atual está de 4,15 ou 4,20 mais ou menos, mas está acima de 4. Então, a Selic com 2, você ainda está perdendo na Selic, no Tesouro Selic, você ainda está perdendo 2% ao ano, pelo menos. E se for na poupança, então, que está rendendo 1,4%, então você está perdendo mais de 2,5% ao ano. Então, você está perdendo dinheiro, pense nisso. Então, você trabalha e ainda perde dinheiro deixando na poupança. E já perderia até no próprio Tesouro Selic. Então, precisamos cada vez mais ir evoluindo aos pouquinhos, mas com conhecimento, com tranquilidade, com estudo, isso daí vamos melhorando para conseguir ganhar ao invés de perder, tá? Qual que é a vantagem para se escolher o Tesouro IPCA? Bom, primeiro pensando em aposentadoria. Então, um indivíduo que já quer investir agora, pensando lá daqui 30 anos, que é o correto, pensar a longo prazo, ele vai estar pensando em ganhar dinheiro acima da inflação. Não basta pensar só na Selic. O que adianta pensar na Selic se a inflação estiver maior que a Selic? Ou seja, mesmo que você ganhe a Selic, como é o cenário atual, mesmo que você ganhe o que está na Selic, a inflação está corroendo seu poder de ganho, seu poder de compra, perdão. Então, por exemplo, o que adianta? Você está vendo que seu dinheiro está crescendo lá, mas na verdade, quando você vai no supermercado e for comprar alguma coisa, está cada vez mais caro. E você não consegue comprar mais o mesmo tanto de coisa que você conseguia comprar antes. No Tesouro IPCA, ele te garante que você vai conseguir continuar comprando a mesma quantidade de coisas, porque você vai ganhar a inflação e mais uma porcentagem a mais, entendeu? Então, para quem está pensando em aposentadoria, é fenomenal. E outra, para quem tem filhos, por exemplo, seu filho acabou de nascer, se você estiver nessa condição, e antigamente era muito comum, as pessoas tinham os filhos e, de repente, pensando na faculdade, nos Estados Unidos fazia muito também, na faculdade, então já começa a depositar mensalmente, e usava muita poupança. Vou depositando mensalmente ali um dinheirinho que vai rendendo, quando meu filho tiver 20, 25 anos aí, ele vai poder ter um dinheirinho guardado para ele para usar na vida, enfim. Vamos mostrar isso hoje no próprio site do Tesouro,
quanto ficaria, quanto renderia, de acordo com o Tesouro. E esse caso do Tesouro IPCA é fundamental, porque ele vai garantir que você vai estar ganhando dinheiro. No caso da poupança, você estaria trabalhando mais e perdendo esse dinheiro enquanto seu filho estiver crescendo. Agora, no Tesouro IPCA, não, você vai estar ganhando. Vamos ver o quanto, inclusive. E o último, o Tesouro Selic. Bom, eu já falei em relação à reserva de emergência. E outra possibilidade é se você estiver especulando que a Selic vai subir. Então, a Selic atualmente está em 2. Inclusive, ela está com uma tendência de subir nos seus próximos 3 anos, segundo o relatório Focus. Não que isso vá se concretizar, mas tem uma tendência. Então, se você estiver pensando nisso, você pode colocar no Tesouro Selic e com a taxa Selic subindo, seu rendimento também vai subir automaticamente. Então, vamos lá para o site do Tesouro. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, o site do Tesouro é simples. Basta ir no Google, digitar Tesouro Direto. Já tem um site dele aqui, bonitinho, extremamente autoexplicativo. Aqui ele já começa falando que a partir de R$30, ou seja, é extremamente acessível. Isso foi uma das perguntas que eu recebi na live, por exemplo. Um estudante universitário já consegue investir? Não só consegue, como deve começar a investir. Vai esperar o quê para começar? Por exemplo, 30 e poucos reais, muitas pessoas conseguem ir economizando no mês, sei lá, uma cerveja a menos para quem bebe, uma ida a mesmo bar, ou qualquer coisa semelhante, você consegue economizar aí 30 e poucos reais. Aqui fala da segurança e tal, mas vamos passar para a parte que mais interessa agora, preços e taxas. Então, o quanto que vai receber. Aqui tem os 3 tipos que eu falei, os tesouros pré-fixados, o tesouro Selic e o tesouro IPCA. Vejam, tem aqui a diferença do vencimento do título, 2023, 2026, 2031. E assim como a diferença do vencimento, vai ter uma rentabilidade diferente. Por quê? Quando você garante para o Tesouro que você quer esse dinheiro até 2023, você dá um prazo para ele, beleza, 2023. Agora, quando você fala em 2026, você está dizendo que seu dinheiro, você vai emprestar por mais tempo seu dinheiro para o governo. Então, logicamente, ele tem que te pagar mais. Não só porque é mais tempo, mas também pelo risco maior. Então, por isso que o 2026 vai pagar mais que o 2023. Assim como o 2031 vai pagar mais que o 2026. Investimento mínimo. É o mínimo que você consegue pagar. O mínimo que você consegue comprar. Por quê? Tem esse preço unitário. Esse preço unitário é de uma cota do Tesouro. Agora, o investimento mínimo é uma fração dessa cota, justamente para ser mais acessível. E aqui você consegue ver, ó, 36 e pouquinhos, R$37, você já consegue investir no Tesouro Direto. Não é mais desculpa não ter dinheiro, vamos dizer assim. E aqui do outro lado, o conhecimento. Então, por exemplo, eu dei o exemplo do filho. Se seu filho nasceu esse ano, vamos lá, 2020, estamos em 2020, então nasceu em 2020. Se você pegar, por exemplo, o Tesouro IPCA mais 2045, então seu filho vai estar com 25 anos, esse é o objetivo. E aí você quer saber, ó, Tesouro IPCA mais rendendo o IPCA, a inflação, mais 3,47% ao ano. Então, quer saber o quanto que vai dar no final, em 2045, quanto você vai receber? Vamos lá, ó, só clicar aqui do lado para simular. E aqui vem aqui, ó, você ainda pode colocar o quanto que você quer investir hoje e o quanto que você quer resgatar no futuro, de acordo com essas duas possibilidades. Bom, eu não sei o quanto que eu quero resgatar, vou querer saber o quanto que eu sei o quanto que eu tenho hoje para investir, vamos dizer assim. Vamos supor que você tenha, sei lá, vou jogar baixo, você tem R$1.000 para investir para seu filho lá você começar a colocar dinheiro, você tem R$1.000, então vamos lá, R$1.000. E aí você tem que definir o aporte mensal, ou seja, o que é bacana aqui? Não é você só colocar os R$1.000 e pronto, né? Vai virar mágica, não. É justamente ir colocando todo mês o que se fazia na poupança, não fazer na poupança, não perder dinheiro, é ganhar dinheiro. Então você vai fazer no Tesouro IPCA. Você vai colocando de pouquinho em pouquinho, ou quanto você quiser todo mês, para garantir para o seu filho no futuro. Então, sei lá, você vai colocar R$500 por mês. R$500. E aí vamos simular quanto que vai dar o valor no final do título. Olha aqui, inclusive aqui vem até o gráficozinho, bonitinho, e ele compara não só bota a rentabilidade do tesouro final, mas sim de outras aplicações. E aqui é bacana, ó, com R$1.000 iniciais, iniciando esse ano, e terminando lá em 2045,
você vai receber no final, no Tesouro, R$ 369.232,19. Olha a diferença em relação à poupança. 252.845. Ou seja, aqui jogando aqui é mais de 100 mil, 110 mil de diferença. 117, se eu não me engano, mais ou menos. Enfim, olha a diferença no longo prazo. O que acontece? Muitas vezes você fica pensando, não, a poupança rende 70% da Selic, beleza. Aí eu vou pegar uma aplicação tão segura quanto a poupança, rendendo a 100, mas é pouquinho de diferença, faz pouca diferença. Faz pouca diferença no curto prazo, no pensamento pequeno. Pensamento de investidor é no longo prazo, é pensamento grande, é pensando daqui lá na frente. E olha qual a diferença que faz daqui lá na frente, 2045. Mais de 110 mil de diferença. Aqui ele ainda coloca, comparando com LCI, LCA, os CDBs, ele não especifica o valor de cada título, porque cada um desses tem várias possibilidades de rendimento, mas a poupança é fixa, então por isso que é bacana de comparar com a poupança. E olha aqui, no próprio gráfico você vê esse pensamento de longo e de curto prazo. Se você for parar para pensar no curto prazo aqui, até 2029, 2030 mais ou menos, é quase que a mesma coisa, realmente. Mas para ver a diferença que faz do juros sobre juros. Ou seja, você ficar colocando dinheiro e ao mesmo tempo o quanto rende, o quanto rendeu, vai ser reinvestido automaticamente na própria quantidade que você tem, e aí você coloca mais. E o quanto que rende daquilo vai ser reinvestido. Coloca mais, o quanto que rende vai ser reinvestido. Isso forma um efeito bola de neve, juros sobre juros. E isso, no longo prazo, olha a diferença que faz. Então, aqui, o site do Tesouro, então, é bem simples, dá para a gente entender bem. Agora, uma outra coisa que eu queria mostrar é esse Tesouro IPCA+, com juros semestrais. O que é isso, Gustavo? Juros semestrais. Calma. Juros semestrais é basicamente o que você colocou, por exemplo, você investiu R$1.000, beleza. E aí, isso vai render juros todos os meses, né? Todos os meses vai estar rendendo juros. Só que se você colocar, se não for no juros semestrais, se for no normal, você vai resgatar o valor total de uma vez lá no futuro, lá no final do título, né? Quando terminar. Quando terminar, acabar o vencimento, é que você vai conseguir pegar esse dinheiro de volta. Agora, quando é juros semestrais, não. Todo semestre ele vai pagar para você os juros que rendeu naquele semestre. Então, cada 6 meses, o que rendeu de juros, ele vai te pagar. Aí você para pensar, muito melhor. Por quê? Porque se eu vou investir e vou receber todo o semestre, muito melhor do que eu receber lá na frente. Tem dois poréns aí muito grandes, na verdade até mais, mas enfim. Quais são as principais desvantagens? Quando você deixa o rendimento até o final, até o longo prazo, aquilo que rendeu naquele semestre, ele vai ser reinvestido no próprio tesouro. E ele vai render juros de novo. E aí é aquela questão da bola de neve. Então, se você todo semestre está tirando dinheiro, está deixando lá na frente de render sobre aquilo. Então, você não vai receber mais sobre aquilo, porque você já tirou. Esse é um porém muito grande. E um outro maior ainda é em relação a imposto. Agora chegou a hora da gente falar sobre taxas. Essa hora é a mais delicada. Bom, sobre imposto. Imposto de renda. Imposto de renda, existe uma tabela que ela é não só para o Tesouro Direto, mas como para a renda fixa de maneira geral. Então, vai ser semelhante no Tesouro, CDBs, outros títulos que cobram imposto de renda, vão ser semelhantes a essa tabelinha. Bom, nessa tabela tem até 180 dias que você deixar o seu dinheiro investido, você vai pagar 22,5% de imposto de renda. Então, se você pedir para retirar até 6 meses, que é 180 dias, então até 6 meses, você vai pagar 22,5% sobre o rendimento do que rendeu, 22,5% a boca do leão, a bocanha. Bom, se você retirar de 181 a 360, ou seja, de 6 meses até um ano, vai para 20% ao ano. Perdão, 20% do rendimento.
Se você retirar de 1 ano até 2 anos, 17,5%. E se você tirar acima de 2 anos, 15%. Ou seja, vai caindo cada vez de 2,5% a 2,5%, até o mínimo de 15%. Esse aí você não tem como escapar mesmo. Qual que é o problema, então, dos juros semestrais? É que, se, por exemplo, você ia retirar lá em 2045 para o seu filho, quanto que você ia pagar de imposto sobre o rendimento? 15%. Então, 15% de imposto, que é o que você ia pagar. Agora, quando você está retirando semestralmente, você está retirando dentro dos 180 dias. E qual que é o problema? Você está pagando 22,5% todo semestre. O leão agradece. Então, assim, por isso que o seu rendimento cai muito nos juros semestrais, porque você paga todo o semestre, você vai pagar 22,5% sobre o rendimento. Então, aí vem a outra pergunta, né? Por que alguém investe nos juros semestrais? Bom, existem boas possibilidades. A primeira, a pessoa já é aposentada. Então, por exemplo, a pessoa já está já na aposentadoria, já tem o seu patrimônio, e ela quer colocar numa aplicação extremamente segura, que ela vai ter certeza que ela não vai perder dinheiro, e ao mesmo tempo ela já quer receber renda passiva, para ela poder viver mesmo, para ela manter seus gastos e tal, mas ela já tem o seu patrimônio, ela não está afim de aumentar, ela não está mais na fase de aumentar patrimônio, que é a fase mais jovem. Tem fase sobre cada fase da vida, e aí eu posso fazer vídeo depois sobre isso, mas enfim, ela já tem o patrimônio dela. Qual que é o objetivo dela nesse caso? Viver da renda passiva. Então, ela investe com juros semestrais e todo semestre aquele patrimônio dela vai render sobre aquilo e ela vai tirar dinheiro, vai ganhar dinheiro sobre aquilo. Uma outra possibilidade é alguém que não está na aposentadoria, mas precisa necessariamente do rendimento do seu patrimônio para conseguir custear seus gastos, pagar suas despesas, enfim. Alguém que trabalha e tenta, mas não consegue pagar com o que recebe, por exemplo, e tem um patrimônio e quer colocar ele para pagar as contas dele, enfim, quer ajudar. Pode perfeitamente usar essa forma, sabendo que você está prejudicando o futuro seu, né, em relação ao quanto você terá de patrimônio, ao seu aumento de patrimônio. Mas é uma possibilidade. Bom, Gustavo, beleza. Então, esse é só preciso pagar imposto de renda, né? Não. Existe mais um pouquinho de taxa. Vamos lá. Estamos no Brasil, mas é isso aí. Além do imposto de renda, o que temos? Temos uma taxa chamada taxa de custódia. Gustavo, o que é isso? Taxa de custódia. Taxa de custódia é uma taxa cobrada pela Bolsa B3. Bolsa. É ela quem faz a custódia, ou seja, que guarda os títulos para a gente. E não é de graça, ela cobra uma taxa para isso. Uma taxa anual de 0,25%. Então, anualmente, 0,25%. Só que ela não cobra anualmente, ela cobra semestralmente. Então, ela cobra metade disso, 0,125%, no primeiro dia útil de janeiro. Então, você já começa o ano pulando e, ao mesmo tempo, já pagando taxas, ficando triste. Mas no primeiro dia de janeiro, você já paga 0,125%. E o primeiro dia útil, primeiro dia útil de janeiro, né? Ou seja, dia 2, né? Normalmente. E o primeiro dia útil de julho, você também vai ser cobrado 0,125%. Bom, esse ano tem uma surpresa que o Tesouro resolveu zerar essa taxa a partir desse ano para quem tem um investimento até 10 mil reais no Tesouro. Então, até 10 mil reais não paga taxa. Ah, eu tenho mais que 10 mil reais. Como é que funciona? Nesse caso, por exemplo, você tem mais aqui 10 mil, você tem 11 mil, vamos pôr aqui. Você não vai pagar sobre 11 mil reais, não. Você vai pagar sobre os 1.000 a mais que você tem de 10 mil. Ou seja, o que passa de 10 mil é que eles vão cobrar em cima. Então, se você tem 11, vai ser 1. Se você tem 20, vai ser em cima de 10. Se você tem 30, vai ser em cima de 20. E um detalhe aqui é que essa taxa de custódia, ela não é em cima de rendimento, como a imensa maioria de todas as outras taxas. Ela é em cima do patrimônio. Isso aqui é mais doído. Então, não é em cima do que você ganha, é em cima de quanto que você tem. Beleza. E uma última taxa. Ah, Gustavo, não aguento mais taxa. Calma. Essa aqui, você consegue não pagá-la. Como? Tchan, tchan, tchan. O grande pulo, a última taxa é o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras.
Existe uma tabela aqui, calma, não se assuste. Essa tabela mostra justamente esse imposto, ele não é fixo, não é uma porcentagem fixa. Ele vai variar enquanto você for pedir o resgate desse título. E você só vai pagar esse imposto se você resgatar esse título em menos de 30 dias de quando você investiu. Então, peraí, se você investir hoje, se você não resgatar em menos de 30 dias, se você não pedir para esse dinheiro de volta, você não vai pagar IOF. Se passar de 30 dias, já não paga mais IOF. E aqui nessa tabela é interessante porque mostra pensamento de curto e mais longo prazo, né? Porque aqui, ó, se você pedir logo um dia depois que você investiu, você vai pagar 96% sobre o rendimento. Ou seja, acabou com o seu rendimento daqui a um dia. Mas enfim, é um dia só, também não ia valer grande coisa. E aí vai reduzindo, tá vendo? Em 10 dias você vai pagar em 66%, em 20, 33, em 30, zero. Então, não paga em 30 dias que você deixou rendendo lá. Bom, uma outra pergunta que me fizeram é: preciso de corretora para investir no Tesouro Direto? A resposta é: sim, você precisa. Bom, mas Gustavo, eu não estou vendo aqui o site, não é só pegar e investir, fazer o login aqui, que está vendo aqui, investir? Não. A corretora, ela serve para fazer a intermediação, ou seja, ela é simplesmente um intermediário entre você e o Tesouro Direto. Beleza. Ela serve para quê? Ela faz essa intermediação, ela tem o seu cadastro, então é através desses cadastros nas corretoras é que o governo federal sabe quem está investindo, quanto está investindo, enfim, se consegue acompanhar até para cobrar os impostos da vida, né? Mas uma coisa aí, para quem não gosta de jeito nenhum de corretora, tipo assim, nunca usou, mas tem um medo. E ó, aqui é um bom momento primeiro para tirar essa crença limitante, tá? Corretora, primeiro, você não corre risco pela corretora. A corretora é simplesmente uma intermediária. Então, o seu risco, por exemplo, investindo no Tesouro Direto, é do governo federal não te pagar, não é da corretora. Ah, e se a corretora virar falência? Pô, minha corretora foi ruim, deu ruim das pernas e quebrou. Não tem problema nenhum. Você vai ser notificado e você vai escolher uma outra corretora para ser intermediário entre você e o governo federal, entre o Banco Central, enfim, entre o seu investimento no Tesouro. Mas você não vai perder o seu título. Assim como você não vai perder o seu CDB que você investiu, porque a corretora quebrou, enfim. Então, não tenha medo. Segundo, elas são extremamente bem cuidadosas, porque a CVM cuida muito. A CVM é o órgão que regula essa questão e é muito fiscalizado. Então, a segurança que você tem em um banco é o que você tem em uma corretora. Mas se a pessoa falar assim, ó, mesmo assim, eu odeio corretora, sem motivo nenhum, mas eu quero odiar, beleza. Então, vai investir no banco? Pode investir no banco. Qual que é o problema do banco, enfim, em si? É que o banco, quando você vai investir nele, ele só vai ter as aplicações daquele banco. Então, por exemplo, você vai lá no Banco Santander, na Caixa, no Banco do Brasil. Ele só vai ter aplicações CDBs, outras aplicações do banco. Então, por exemplo, eu lembro quando eu fui começar a investir, já tem uns bons aninhos aí, a primeira vez que eu não sabia nada, cru. E eu, inclusive, fui usar o dinheiro que minha mãe fazia justamente investindo na poupança para mim, esse esquema que eu falei de todo mês colocando um pouquinho. E aí deu um rendimentozinho pequeno, mas deu um montantezinho, né, para eu conseguir investir. E aí eu fui no banco que eu tinha a conta, a Caixa Econômica, fui lá para descobrir, perguntar para a gerente, o que eu podia fazer com aquele dinheiro, o que tinha lá, porque eu não sabia nada. E aí ela, com a cara de extremamente mau humor, sem vontade absolutamente nenhuma, não, pelo menos essa foi a minha história, viu? Não quero falar mal da Caixa, mas enfim, também não gosto muito não, mas enfim. Aí ela me mostrou as opções, a melhor opção dela lá, a melhor de todas na época, era um CDB deles, rendendo 98% CDI. E aí as outras opções eram rendendo 80%, rendendo 85% CDI. E aí eu não entendia nem o que era CDI. Quanto mais tá rendendo tanto a mais o CDI, tá rendendo tanto CDI, não chegava nem a 100%. E aí eu fiquei, poxa, eu preciso entender melhor isso. E aí não era muita coisa, eu acho que por isso, inclusive, que a gerente não me deu muita bola. Falou, não, você vai estudar sobre isso lá e depois você resolve. Eu falei, pô, eu saí de lá indignado. Foi nesse momento que eu
Falei, não, eu tenho que aprender alguma coisinha. Eu sempre fui curioso demais, comecei a aprender, estudar muito, e não só, tem muita coisa na internet, mas não tem uma sequência, então você começa a ficar perdido, às vezes, com muita informação, aquela obesidade mental. Então, eu comecei a ler livros, enfim, comecei a estudar bastante, e na prática também se acaba aprendendo muita coisa, mas aí sim eu fui entendendo esse mundo, e aí eu vi que, assim, era péssima a opção que ela tinha para mim, e ainda bem que eu não investi. Mas enfim, esse é o problema do banco. Esse é o problema do banco, que não tem só, vai ter só as aplicações do banco, enquanto numa corretora vai ter de diversas outras de instituições financeiras, de empresas, para você poder escolher com rendimentos muito melhores e com condições melhores e também, mas enfim, você vai ter opção de escolher sobre a segurança que você quer e sobre o rendimento que você quer. E outra coisa interessante, uma coisa extremamente importante. Quando for escolher a sua corretora ou banco para investir, escolha uma que não pague nada para investir no Tesouro. Por quê? Porque nós temos uma imensidade de corretoras que não pagam e você não precisa pagar para isso. Aqui no próprio site do Tesouro tem aqui, ó, conheça bancos e corretoras habilitadas. Aqui você vai encontrar uma lista de corretoras, e aqui vai páginas e mais páginas de corretoras e bancos. Aqui é só digitar a sua corretora ou o seu banco, e aqui você vai ver, ó, nelas, vai aparecer o seu, e aí você vai ver, ó, taxa que cobra, não cobra taxa, prazo de reparo dos recursos, aplicação programada. O que é essa aplicação programada, inclusive? É uma opção interessante. Por exemplo, eu falei que o Tesouro ele só vai funcionar das 9h30 às 18h. Aí você vai falar, não, mas eu estou trabalhando nesse horário, não consigo entrar. Tudo bem, sem problemas. Na sua corretora ou no seu banco, se tiver essa aplicação programada, você consegue programar, por exemplo, no dia anterior ou bem antes, enfim, para tal dia você entrar, você aplicar em determinado ativo do Tesouro, ou então você resgatar um determinado ativo. Então você não precisa estar lá online na hora para pedir o resgate ou para investir. Você consegue programar isso. Você programa para tal dia, tal hora investir ou resgatar. Isso facilita bastante. Então, antes de escolher uma corretora ou um banco, olha aqui no site do Tesouro e veja as condições dele em relação a taxas. Não faz sentido pagar taxas, tá? A gente já paga taxa demais no Brasil. Por favor, não paguem essa também. Bom, pessoal, então é isso. Eu quis compartilhar um pouquinho do que eu sei sobre o Tesouro, enfim, o que se vocês tiverem mais dúvidas, sugestões, se gostarem do conteúdo, por favor, compartilhem e comentem me falando que se gostam. Isso faz uma diferença enorme para ter vontade, para me dedicar mais a conseguir produzir esses conteúdos para vocês. Espero que eu tenha ajudado. Um grande abraço e vamos lá. Até o próximo vídeo.